Mas diz que ela orou a Deus, e Deus transformou a vida dela. Ela estava próxima de Deus o suficiente para ser transformada. Deus abriu a mar daquela mulher. Seu filho foi o grande profeta, último juiz, tempo dos juízes ainda, essa transição, grande Samuel, aquele que ungiu o rei Davi. Louvado seja Deus. A esperança veio na oração daquela mulher. A esperança de Israel veio através da oração daquela mulher. Uma mulher pequena, humilhada, que ninguém dava nada por ela. Foi na oração daquela mãe que Deus trouxe esperança renovada para a nação de Israel. Amado, você pode estar se sentindo pequeno, humilhado, descredibilitado. Você pode estar se sentindo um lixo, um caco, absolutamente, um Zé Ninguém no mundo. Eu vou lhe dizer uma coisa: se você está diante do trono de Deus, Deus vai surpreender até mesmo você. Deus vai surpreender. Você vai impactar essa geração. Acredita nisso? Você vai impactar o teu local de trabalho, a tua família. Você vai ser uma bênção, você já é uma bênção. Não desvie teu pensamento disso. Nós temos tantos outros exemplos. Abraão, na sua comunhão com o Senhor, que era tão intensa, um homem chamado de amigo de Deus. A Bíblia diz que este homem era já idoso, bem avançado em anos, e em tudo o Senhor lhe havia abençoado. Agora, Abraão teve a capacidade de subir ao monte Moriá e iria de fato oferecer o seu filho como sacrifício ao Senhor? Será que você tem colocado Deus em primeiro lugar? Será que o teu trabalho está em primeiro lugar? A esposa, o marido, filho, filha, família, namorado, noivo, noiva? Quem é que está em primeiro lugar na sua vida? A quem é que você tem obedecido e feito a vontade? Então, amados, e você sabe que na maioria das vezes nós seguimos a vontade do nosso próprio coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Então, é essa luta que nós estamos aqui postos diante para refletir. Eu quero que vocês percebam exatamente esta luta que nós estamos diante dela. Por quê? Por quê? Porque Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. A partir do momento, isso é orar em nome de Jesus. Que a partir do momento que eu digo: Senhor, olha, não estou mais fazendo a tua vontade, estou fazendo a minha vontade, estou fazendo a vontade do companheiro, da companheira, estou fazendo a vontade do filho, da filha, estou fazendo a vontade, colocando o trabalho no primeiro lugar, estou colocando a vida social em primeiro lugar. Todo final de semana é praia, é shopping e não tem tempo para ir para a igreja. Todo final de semana é aquela corridinha no parque, aleluia, maravilhoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para um lado, para o outro. É assim, maravilhoso, né? Palminhas. E o reino de Deus? A partir do momento que esses valores são invertidos, a oração já não é mais em nome de Jesus. A relação com Deus já não é mais em nome de Jesus. Por quê? Você não está permanecendo na palavra. O Espírito se apagou. Então, uma das coisas que mais contribuem para essa distração, esse distanciamento das coisas de Deus, esse distanciamento da vida com o Senhor, é o celular, é o WhatsApp, é o Instagram, é o Facebook. Você sabe, são as mídias sociais, a vida virtual. Às vezes a pessoa fica lá no celular, nos reels, fica lá, passa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, passa 1h30, 2 horas e a pessoa está lá o dia inteiro, mas não gasta 5 minutos de oração. Compreende, amado? Então, esses valores são importantes, porque a nossa proposta, amados, aqui é dar estrutura espiritual à tua vida. Estrutura espiritual.
Mas nós precisamos tocar nesses pontos delicados. Às vezes, por exemplo, falamos sobre o inferno, prega sobre o inferno. A pessoa, pastor, falando sobre o inferno, coisa de ir para o inferno. Amado, é melhor falar sobre o inferno do que ir para lá depois. Compreende? É melhor falar sobre o inferno e depois você ir para o céu, do que não falar do inferno e a pessoa distraída, desapercebida, desavisada, vai para o inferno. Entende? Obra de Deus, igreja de Jesus, não é entretenimento. Obra de Deus é lugar solene, é lugar sério, é lugar de tratativa de vida com Deus. Sabe? Eu tenho o máximo respeito às coisas do Senhor, máximo respeito ao altar, máximo respeito às ovelhas de Jesus. E precisamos estar vigilantes, porque a carne quer sempre nos fazer cair. Mas é uma luta para a gente conseguir orar, é uma luta para a gente assumir o compromisso de estar sempre na casa de Deus. Por que é uma luta? Porque o inimigo não quer isso, amado. O inimigo quer trabalhar contra. Acredito que já estamos pelo canal do YouTube. Eu vi aqui chegar a mensagem. Penso que já estamos lá no canal do YouTube. Você pode acessar também a nossa página, a Comissão Online, ok? Sim, já estamos ao vivo. Obrigado, irmão Eliardo. Louvado seja Deus pela tua vida. Então, ovelhinha amada, precioso de Deus, estamos aqui para trazer despertamento, frutos espirituais. Eu creio que o fruto espiritual, uma vida que glorifica a Deus, e isso, Jesus disse, é isso que te torna discípulo de Jesus. Isso vai, amado, abençoar o teu casamento de uma forma grandiosa, porque o cônjuge que convive com a pessoa santificada, esse cônjuge é santificado também. Teus filhos, tua casa, teu local de trabalho. Eu creio de todo o meu coração, amado, que você viverá uma grande transformação na tua vida, em cada departamento. Não é, amado, não é proposta de tirar coelho da cartola. Isso aqui é dia a dia, é passo a passo, é vida com Deus, é trabalhoso, é custoso, mas vale a pena. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. É custoso, é trabalhoso, mas é dignificante, extremamente honrado. Isso vai transformar a tua vida, amado. Você priorizar as coisas de Deus, ter uma vida com Deus. Então, isto é viver a palavra, buscar Cristo em primeiro lugar, o seu reino. Isto é, numa vida íntegra, sincera, reta diante do Senhor. Isso é orar em nome de Jesus. Isso é orar em nome de Jesus. Isso é permanecer na palavra. E é de suma necessidade, importância, invocar a Deus, pautado nas Sagradas Escrituras, pautados na revelação de Deus. Porque a palavra de Deus, isso aqui é a revelação do Senhor, foi Deus que nos deixou a sua palavra. Então, não podemos admitir que um cristão permanecer ignorante na palavra de Deus. Abre aí no livro de Ageu. Aonde? Sofonias. O que é Sofonias? Como é que é? Malaquias. Onde que está isso, pastor? Sabe, não podemos admitir isso, amado. Nós precisamos elevar a nossa vida espiritual, pautar a nossa vida nessa palavra, permanecer nas Escrituras Sagradas. Você dará frutos para Deus. Você sabe, aquele pecado que você não consegue vencer, a palavra de Deus vai te dar poder para vencer. Você sabe, aquele desvio, Deus vai te dar condições de vencer isso daí. Receba, creia, tome posse, amado, da tua vida. Sabe aquele desejo, aquele sonho que você coloca diante de Deus, você tem, sabe, pedido, amado, Deus vai fazer o melhor na tua vida. A palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu creio de todo o meu coração que Deus tem prazer em abençoar o seu servo.
Salmo 84 diz que Deus nenhum bem sonega a quem? Aos que andam retamente. Amado, eu acredito de todo o meu coração, amado, que vai se cumprir na tua vida, assim como tem se cumprido na vida do nosso ministério, a palavra do profeta que diz: comprareis sem ter dinheiro. Amado, nós temos vivido no período mais difícil financeiramente do nosso ministério, da nossa vida como um todo, mas um período de maior milagre que Deus está fazendo em nossa igreja. Divisor de águas. Deus tem preparado provisões, uma igreja, um templo está sendo construído, um templo que está absolutamente acima das minhas condições pessoais, totalmente além que eu poderia imaginar, e exatamente num período de maior dificuldade do nosso ministério, financeiramente falando. Ou seja, é Deus fazendo isso daí, é Deus fazendo um caminho no meio das adversidades. Então, ovelhinha, quem não permanece na palavra acaba por negligenciar a vida da fé, negligenciar a vida de oração, se desviar dos caminhos do Senhor. Então, os salmos, o Pai Nosso, a oração sacerdotal de Jesus, os testemunhos da galeria da fé, os testemunhos de resposta de oração, são a nossa escola. São nesses textos da palavra que nós temos que morar, habitar, irmão, meditar diariamente na Sagrada Escritura. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, mais e mais nos aprofundar. Conheça e prossiga em conhecer, disse o profeta Oséias. Pô, mais à frente, ele diz assim: o meu povo está sendo destruído. Por quê? Por que o povo está sendo destruído? Porque lhe falta o quê? Conhecimento. Pedro vai dizer lá na frente que pelo conhecimento completo nos são doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Por isso nós temos como primazias o estudo da palavra de Deus em nosso ministério, momento de maior importância. Por quê? Porque a oração, uma vida de oração, uma vida fervorosa de oração, uma vida com Deus, uma vida de entendimento da vontade do Senhor, amado, vem primeiramente pela palavra. Pela palavra. A Bíblia diz que Deus nos traz a lembrança da palavra de Deus ao coração. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, se você se afasta da palavra e tenta manter uma vida de oração de qualquer forma, amado, você vai se reforçar em cima de um sentimento religioso. Tem muita gente que não conhece a palavra, de outras religiões que não conhece a palavra, que oram pelo menos 3 vezes ao dia. Se ajoelham no meio da rua, estão pautados na religião. Quanto mais assim o é, mais é difícil de demovê-los dessa mentira, demovê-los do engano. Por quê? Porque estão se reforçando mais e mais. Então, em primeiro lugar, amado, permaneça na palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que dá vida, é a palavra que traz esperança. Permaneça na palavra, a palavra em você. Jesus vai transformar as coisas e a tua vida de oração vai fluir de uma forma maravilhosa. Isto é orar em nome de Jesus, permanecendo na palavra, mantendo assim a vida de oração e frutificando. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, amado, você vai orar. Ore a palavra, coloque diante de Deus. Você vai louvar, os corinhos da igreja precisam servir. Louvores na igreja do mundo gospel, cheio de valores carnais. E a pauta de hoje
é trazer para a tua vida a importância de permanecer na palavra, permanecer na palavra, permanecer diante do Senhor, como Ana permaneceu, como Raquel permaneceu, como Abraão permaneceu, como Moisés permaneceu, como Jesus ensinou aos seus discípulos a que permanecessem na palavra. O próprio Senhor Jesus foi o maior exemplo, enquanto andando aqui na terra, o Jesus histórico, o homem que andou aqui na terra, foi o maior exemplo de alguém que cumpriu toda a agenda do Pai. Tudo que está escrito no Antigo Testamento a respeito de Jesus, Jesus cumpriu tudo, nada ficou de fora. Ele andou estritamente na agenda da palavra. O nosso maior modelo é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, ovelhinha amada, fomos chamados a cumprir cabalmente a palavra de Deus, cumprir cabalmente aquilo que o Senhor nos chamou a cumprir, nosso ministério, nossa vida de oração, nosso bom testemunho mediante a palavra de Deus. Em Jesus, nós temos capacitação para isso. Em Jesus, nós temos força para isso. Eu vou lhe dizer, amado, enquanto você estiver andando nos caminhos do Senhor, em obediência, por mais como Moisés, como Ana, como Abraão, como Raquel, como todos, por mais que as lutas venham, Deus vai estar trabalhando na tua vida, você vai se fortalecer, você vai crescer, irmão. A vida, o mundo não vão parar você. Você não vai ser paralisado. Você não será intimidado. Você não será acovardado. Acredita no que o pastor está pregando para você. Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar força, Deus vai te dar autoridade, Deus vai colocar poder na tua boca, poder na tua vida, unção na tua vida, para você avançar, para você ver a glória de Deus na tua vida. Que é necessário que assim seja, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Disse Jesus lá no texto básico, você vai dar muitos frutos. Nisto você é um discípulo e nisto o Pai é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, assim diz o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que você tenha sido encorajado hoje a permanecer na palavra. O mundo está tentando demover você. O mundo está tentando te descredibilitar. O mundo está tentando fazer você de uma mera marionete na mão do mundo. Um mero bonequinho de marionete na mão do mundo. O mundo está tentando arrancar você de uma vida com Deus. Arrancar você de uma vida diante do altar. Arrancar você de uma vida de oração. O mundo está tentando implantar na tua vida, na tua cabeça, os valores do mundo, podres do mundo. Mas você está lutando. Eu estou aqui para encorajar você. Eu estou aqui para determinar, em nome de Jesus, está cortado todo o mal, toda ação maligna está paralisada agora em nome de Jesus. Eu quero declarar o poder da palavra que te santifica, o poder da palavra que liberta. Vós estáis limpos pela palavra. Receba essa faxina. Seu coração está hoje destroçado, tua mente está hoje embrulhada, tuas emoções estão aí, sabe-se lá como. Ovelha amada, a palavra de Deus faça uma faxina geral, uma limpeza, uma asepsia geral. Da luz à limpeza. Diante do trono de Deus, a limpeza. É a palavra de Deus que faz isso. Creia, receba, toma posse. Você já é mais do que vencedor. Vamos permanecer nesta palavra. Eu quero hoje agradecer a Deus com toda a alegria do meu coração. Minha querida mãe, pastora Deise, esta semana recebeu alguns resultados de exames e a carótida que estava 55% reduziu para 30%. 55% para 30%. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha mãe. A minha mãe me tem sido uma parceira de ministério por muitos anos, irmãos. Muitos anos. Quando nós fundamos a Igreja Cristo Vive Botafogo, entre 2000 e 2002, nossa pastora era a presidente.
e fomos assim, a pastora e eu, trabalhando juntos, no ano de 2008, quando meu pai Antônio faleceu, a minha mãe foi morar em Saquarema, e aí de uma forma executiva e prática da igreja, eu acabei assumindo de forma total a responsabilidade da igreja. Ficou mais evidente as responsabilidades. E de 2008 a 2012, assim fomos caminhando, quando então ficamos independentes, Deus mostrou um caminho, os laços, assim a antiga denominação foram desfeitos, e ali fundamos a Cristo Vive Missão, ainda, em 2012, 2013. E assim fomos, em 2016, fomos para Tijuca, e então fundamos a Comunidade Cristã Missão Evangélica. Então, dentre esse período, lá já há mais de 20 anos, irmãos, pastora Deise e eu, minha querida mãe, me tem sido uma grande parceira de ministério, uma grande ajudadora, uma grande auxiliadora de ministério. E eu quero louvar a Deus pela vida da nossa pastora, pelo sua cura, o milagre na sua vida, ok? Eu, hoje, por enquanto, decidi estar solteiro. Isso não me indignifica em nada. Isso não quer dizer que eu sou um misógino. Isso não tira minha credibilidade em nada. Você não pode usar um texto de Gênesis, não é bom que o homem esteja só, como lei. E se isso fosse lei e mandamento, então Jesus e o apóstolo Paulo quebraram o mandamento de Deus. Porque nem Jesus nem Paulo casaram. Mas Jesus era Deus. Jesus era 100% homem. Jesus era 100% homem. Então, se você tira alguma questão da humanidade de Jesus, atribuindo porque ele era o Filho de Deus, você está indignificando a humanidade de Cristo. E se você indignifica a humanidade de Cristo, o sacrifício de Jesus, então, não foi verdadeiro. Então, Jesus é o nosso maior modelo. Jesus não casou, nem Paulo casou. E se você entende Gênesis, que é um texto narrativo com algumas poesias ali no meio, como se fosse lei e mandamento, então a palavra se contradiz, porque Paulo, em Coríntios 7, diz que quem é solteiro, dedicado ao Senhor e está bem com isso, permaneça nesse estado. Então Paulo errou ao aconselhar que alguns permaneçam solteiros, se assim desejarem. Alguns se fazem eunucos, se assim desejarem. Então Paulo errou. Pastor, mas é bom que o pastor case. É bom? Quem está dizendo? É você? É a sua opinião? Eu prefiro a Bíblia do que a sua opinião. Eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia não erra. Então, graças a Deus, eu sou solteiro porque quero neste momento. Inclusive, dos meus relacionamentos pregressos que tive, já fui casado, inclusive, dos meus relacionamentos pregressos, quase praticamente todas são minhas amigas. Das 4 ou 5 namoradas que tive na vida, minhas amigas. Um dia eu esbarrei com uma das minhas ex lá na rua, paramos para conversar, papo saudável, bom. Sou um homem educado, sou um homem que valoriza as pessoas, valoriza a mulher. Estou solteiro porque quero. Se eu perceber qualquer pessoa na igreja me indignificando porque sou solteiro, pode ter certeza que você vai se afastar do ministério. Ovelha vai ser repreendida, exortada com amor na palavra de Deus. Porque se está solteiro indignifica o ministério pastoral, então Paulo não foi pastor de verdade e Jesus não foi 100% homem de verdade, ok? Mas eu prefiro acreditar que Jesus foi 100% homem de verdade e Paulo tem o seu ministério poderoso em Cristo Jesus. Eu prefiro acreditar neles do que acreditar na mentira de muita gente que está tentando indignificar o ministério pastoral de muita gente. E não vai acontecer comigo. Então, agradeço a Deus pela vida da nossa pastora, como mãe, a mulher de Deus, me tem sido uma parceira de ministério há mais de 20 anos. Sempre nos demos muito bem no ministério. Às vezes uma opinião diferente aqui ou ali, isso acontece em qualquer lugar. Nunca desrespeitei minha mãe e nem nunca minha mãe me desrespeitou. Nem no nosso privado, nem muito menos na igreja. Nunca ninguém viu minha mãe me desrespeitar na igreja,
gritar comigo ou tirar minha autoridade na igreja. Nunca! Minha mãe é um exemplo de uma pessoa que respeita o seu líder, respeita o seu pastor. Assim como eu sempre respeitei minha mãezinha é a pessoa mais amada na minha vida hoje, é a minha mãe. Eu agradeço muito a Deus, mãezinha querida, pelo seu testemunho de vida. A senhora é uma bênção. A senhora é um exemplo de mãe. E a senhora criou 3 filhos com todas as dificuldades do mundo. Meu paizinho na época deu um pouquinho de trabalho com o vício que ele tinha de jogo. A senhora perdeu o carro, perdeu algumas coisas, mas a senhora trabalhava firme. Eu louvo a Deus pelo seu testemunho de vida, mãe. A senhora foi uma excelente filha, que cuidou da minha avó com Alzheimer. Minha avó permaneceu com Alzheimer por 12 anos. A senhora cuidava da minha avó, às vezes chegava na igreja com o cabelo desarrumado, aquela aparência pálida, de cansaço, porque a senhora cuidava da minha avó todo santo dia. Não tinha condições de botar alguém para ajudar, para cuidar dentro de casa. Era a senhora e a senhora e a senhora. A senhora foi uma profissional, mãe, pastora, exemplo de tudo para a minha vida. Eu agradeço a Deus pela sua vida, mãezinha querida, e pelo testemunho que a senhora nos dá de estar aí curada para a glória de Deus. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, tá bem? Aí eu quero agradecer a Deus pela nossa pastora, seu testemunho de vida, porque isso é importante para edificar a vida da igreja. Eu declaro bênçãos de Deus na tua vida, bênçãos de Deus na tua casa, bênçãos de Deus na tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos queridos, pela vida do João Guilherme, 14 anos de idade, está com cisto aracnoide entre a primeira e a segunda vértebra, pressionando a medula. Vamos orar por este menino, esta criança, declarar um milagre, a cura na sua vida. Vamos orar pela tia Francisca Beninca, minha tia querida, a sua saúde física e emocional, problemas financeiros, problemas familiares. Tia Francisquinha está vivendo uma guerra muito grande. Só Jesus sabe. Vamos orar pela vida dela. Vamos orar pela Maria Rita, filha da diaconisa Maria do Socorro. Nossa irmã Maria do Socorro, sua filha vai passar por uma cirurgia em breve. Vamos orar pela vida dela, declarar o milagre, a cura. Orar pela irmã Rosiane Brito, nossa missionária da igreja. Hoje fez um exame, está agora aguardando para liberação para fazer radioterapia. Vamos orar pela vida dela em nome de Jesus, agradecendo a Deus ainda pela vida do nosso irmão Alcir, que conseguiu o transplante, louvado seja Deus, de rim. Irmãos, precisamos orar também pela vida da minha prima, Juliana Muniz Santiago. Ela precisa de um milagre de Deus, um milagre de Deus. Os médicos disseram que não podem mais retirar o câncer ali, um sarcoma, não podem mais tirar. Então vamos orar pelo milagre na vida da minha prima. Eu creio neste Deus que cura, este Deus que faz milagres. Juliana Muniz Santiago. Também pela Maria Clara Schneider, câncer. Pela Jaqueline, irmã da ministra Cássia, também preciso de um milagre, em nome de Jesus. E pela Suzana também, que está fazendo tratamento, voltou a fazer quimioterapia. Continuando orando pelas nossas obras em Itaipu, está chegando já ao final, a igreja está linda, o templo está lindo. Vamos colocar diante do Senhor, que Deus nos direcione o dia da inauguração, que tudo corra de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar ao Senhor, temos aí alguns minutos. Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui orando, estamos aqui aos pés de Jesus, estamos aqui, Pai, diante do Teu trono, buscando o Senhor a permanecer na Tua palavra, permanecer, ó Deus, diante do Teu altar, diante de uma vida com o Senhor. Ó Deus, queremos estar diante de Ti nesta hora, Pai, com a percepção devida, Pai, do mundo espiritual que nos cerca, a guerra espiritual que nos cerca, Pai. Estamos vivendo num século que as pessoas estão absolutamente distraídas, absolutamente distantes das coisas de Deus, Pai. O entretenimento, o mundo, os jogos online, o jogo do tigrinho e os cassinos online, as leis passadas para legalizar
esses jogos do capeta que só destrói vidas, Senhor. Meu Deus, o mundo está vivendo de perna cabeça, Pai. Os valores invertidos, o doce é amargo, o certo é errado, o errado é certo. O mundo está vivendo a caminho largos passos para a porta larga do inferno. E nós, ó Deus, como ministro do Evangelho, como ministro de Cristo Jesus, como igreja de Deus, nós queremos nos levantar em oração e rogar pelo nome de Jesus Cristo, rogar em nome daquele que é o nome sobre todo nome, aquele que tem toda autoridade nos céus e na terra, Pai, para profetizar, Senhor, que a Tua palavra transformadora continue correndo e alcançando corações. Deus, na Síria, mais de 100 cristãos foram martirizados, em outros países também. Basta entrar no portal da Portas Abertas, grande portal que trabalha e ajuda os cristãos perseguidos, para olhar a relação dos países onde cristãos estão sendo martirizados, mortos, carbonizados, degolados, fuzilados, torturados. Isso é uma realidade crescente no mundo, Pai. A cristofobia é crescente, é real no mundo, Pai. E nós estamos vivendo num país, desse lado do hemisfério, ó Pai, com muitos entretenimentos e muitos joguetes do inimigo para distrair as pessoas. É carnaval, sabe? São tantas coisinhas, Pai, que roubam a atenção do cristão, roubam a sua vida de oração, minam a sua leitura bíblica diária, minam o seu devocional, o seu entendimento da palavra de Deus, porque seu pensamento está absolutamente secularizado, marcado pelas marcas do secularismo, do pragmatismo, das coisas do mundo. E nós precisamos, Pai, balizar a nossa vida na Tua palavra, que é atemporal. Se você hoje vira para uma mulher e diga, seja submissa ao marido, acho que tem até morte, até briga, até faca no meio. Se você diz ao marido, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja, se precisar dar a vida por ela, dê. Vai ter gente rindo da nossa cara. A palavra de Deus é antiquada, a palavra de Deus passou, a palavra de Deus não serve. Então, ó Deus, nós queremos estruturar a nossa vida nesta palavra. Nós queremos, Pai, assim como fizeram os grandes homens e mulheres de Deus à luz da Tua palavra. Ó Deus, um dos testemunhos, os testemunhos mais impactantes citados hoje aqui, nós temos Ana, nós temos Moisés, grandes testemunhos de pessoas que marcaram a sua geração, marcaram, Senhor, a história, com uma vida submetida à palavra, submetida a Deus, com compromissos sérios com Deus, uma vida voltada para Cristo, voltada para Deus. Nós temos o nosso Senhor Jesus alertando os discípulos a respeito da necessidade imperiosa de permanecer na palavra, pois quem não permanece na palavra é cortado, é lançado ao fogo. E quanta vida de crente nós temos visto ser lançada ao fogo, suas obras serem queimadas, seus galardões serem queimados, sua vida espiritual ser queimada, porque não estão permanecendo na palavra. Mas nós também sabemos, Pai, nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra, o Teu agir, o Teu Espírito, vem para nos alertar, vem para nos capacitar, vem, Senhor, para trazer à nossa mentalidade a renovação, para trazer aos nossos corações, Senhor, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Meu Deus, é o lavar regenerador e renovador do Teu Espírito. Portanto, nesta noite, Pai, nós nos colocamos ante o Senhor,
ante o reino, ante Jesus, ante o trono da graça, rogando, Pai, uns pelos outros, intercedendo, Pai, uns pelos outros, Pai, pedindo, Pai, nessa cobertura espiritual, uns pelos outros, Pai. Estou orando pela igreja, a igreja orando por mim, o irmão orando pelo outro irmão e o outro orando por um. Senhor, uns orando pelos outros. Porque é necessário essa cobertura, é necessário esta batalha, é necessário, Senhor, essa vigilância espiritual. Jesus, quando foi ao Getsemane, levou os discípulos e disse: ficai aqui e vigiai comigo. Não puderam orar nenhuma hora comigo, já ficaram com soninho e começaram a dormir. Gasta 2, 3, 4 horas para maratonar assistindo Netflix, gasta 2, 3 horas para assistir jogo de futebol, gasta sei lá quanto tempo para bater perninha no shopping, gasta uma tarde inteira para ficar torrando lá na praia. Quando vai para uma festa, nem vê a hora passar. Mas quando é culto, a gente está lá, olha o horário aí, pastor. Quando é live, a gente passa 10 minutos, olha aí, pastor, não dá. Ou então quando é para orar, no teu secreto com Deus, aí então que não leva, a grande maioria, as estatísticas dizem que não leva nem 2 minutos de oração. Tem gente que já nem lembra mais o que é orar sozinho dentro do quarto. Pai, esta é uma triste realidade que nós precisamos alertar. Nós precisamos tocar nesses pontos. Não é que o pastor é chato, não. É que quem ama, alerta, quem ama, fala, quem ama, prega o Evangelho. Em nome de Jesus, meu Deus. Aviva o teu povo, aviva a tua obra, Pai. Aviva os nossos altares. Aviva, Pai, a nossa congregação. Aviva, Pai, a comunidade cristã, missão evangélica. Aviva, Senhor, cada congregação que está diante de Ti, buscando, Pai, por esse avivamento. Aviva-nos, ó Deus, que nós queremos construir um legado. Nós queremos construir, Pai, um legado, uma obra poderosa, assim como Ana, assim como Raquel, assim como Davi, assim como Moisés, assim como Jesus, como Paulo. Urge a necessidade, o tempo é imperioso, ó Deus, para se levantar homens e mulheres de Deus que vistam a camisa do reino de Deus e andem vigilantes em plena luz. Ó Senhor Jesus Cristo, amado Deus e Pai, enquanto estivermos, ó Deus, permanecendo na palavra, enquanto estivermos, Pai, diante de Ti, é certo que a Tua obra estará trabalhando em nós, é certo que o Teu Espírito estará trabalhando em nós, é certo, Senhor, que a Tua palavra estará moldando a nossa vida, trabalhando em nosso caráter, em nossos relacionamentos, porque, às vezes, casamentos vivem 10, 15 anos debaixo de chulapada, brigalhada, porque está faltando Cristo nesse casamento. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa vive caindo no mesmo pecado, vive na prática do pecado. Uma coisa é a pessoa um erro, um pecado, uma coisa esporádica, se arrepende. Nós não somos fariseus, sabemos que somos suscetíveis ao pecado. Outra coisa é alguém que se intitula crente e vive no pecado. Seu palavreado sai, cada 10 palavras, 3, 4 é palavrão. Seus programas totalmente mundanos. Está lá no barzinho, bebendo, fumando. Que crente é esse? Então, Pai, nós precisamos reavaliar nossa vida, nossa conduta, nossos relacionamentos, nossa vida, Senhor. Porque eu creio, Pai, que é tempo de nós vivermos um grande avivamento.
é tempo de nós vivermos, Pai, um grande avivamento. Quando nós olhamos o Novo Testamento, Pai, um Novo Testamento, na fundação da igreja de Cristo Jesus, nós vemos, Pai, coxo curado, cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, até morto ser ressuscitado. Deus, a tua palavra diz que Jesus Cristo ontem, hoje, amanhã é o mesmo. O Deus que operou milagres lá pode operar milagres aqui também. Senhor, quando nós olhamos a tua palavra, nós vemos sinais, prodígios e maravilhas seguirem aqueles que creem. Pai, num espaço de 30 anos, que cobre o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja saiu da Judéia e alcançou a capital do mundo, em Roma. Não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia mídia, não havia televisão, rádio, não havia nada disso. E o evangelho correu o mundo. Porque hoje há uma grande luta, uma grande barreira, uma luta tremenda, Pai, para se conseguir fazer as coisas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós rogamos, Pai, para que nós estejamos alinhados com a Tua vontade, alinhados com a Tua palavra, Pai. Que nós venhamos a diminuir para que o Teu Espírito cresça, Pai. Que nós venhamos a mortificar os feitos do corpo, mortificar os feitos da nossa carne, Pai. Reduzir os feitos da nossa carne, a escravidão, reduzi-los, Pai, a nada. Morrer para o mundo, crucificados com Cristo. Termos em nós a marca de Cristo. Saber o que é ser cristão, que não tem nada a ver com a palhaçada que muitas vezes está aí por fora. O que é ser cristão, ó Pai? Pai, obrigado pela vida dos grandes pregadores, Pai, teólogos, ministros do Evangelho, sérios, homens e mulheres de Deus, que têm dado sua vida, seu sangue, seu suor, sua lágrima, Pai, para implantarem o reino, para manterem fiéis à palavra. Esses dias eu estava ouvindo pastor Fernandinho, um cantor evangélico, dizendo isso, Pai, na sua live. Aquele homem estava inspirado por Deus, ungido por Deus, e dizendo isso na sua live, dizendo: olha, você que tem guardado a palavra, você que tem sido perseguido de todos os lados por guardar a palavra, você que tem sido fiel às Escrituras, pregado as Escrituras, e às vezes é mal compreendido, permaneça fiel, você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu creio, Pai, eu creio, Senhor. Levanta, Pai, uma grande chama de avivamento neste mundo. Uma chama de avivamento nesse país, Pai, o Brasil. Eu creio que esse país é um país abençoado, é um país abençoado, eu creio, Pai, de todo o meu coração. Levanta, Pai, ministros do Evangelho, levanta pregadores, seminaristas, levanta, Pai, gente que ame teologia, respire teologia, ame que mergulhe, pessoas que mergulhem na palavra, gente boa, gente de Deus. Pai, eu não tenho ciúmes nenhum do altar, não tenho medo nenhum, Pai. Que se levantem pregadores excelentes em nosso ministério, não tenho síndrome nenhuma. A única coisa que eu quero, ó Pai, é que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja glorificado. Então, Pai, leva a gente mais e mais para o nosso ministério. Levanta mais e mais para o nosso ministério. Hoje nós somos um grupo pequeno, Pai, mas não somos um grupo desprezado, nós somos um grupo pequeno, mas nós somos poderosos em Deus, porque nós sabemos que Jesus tinha 12 discípulos, e dali foi feita uma grande obra. Então, Pai, desses pequenos, poucos que nós temos, Pai, levanta mais e mais, traz jovens para a nossa igreja, Pai, uma juventude forte, Pai, para a nossa igreja. Levanta, Pai, mais ministros de louvor na igreja. O Senhor sabe, Pai, que eu como pastor, eu faço o que tiver que fazer na obra de Deus. Mas o meu chamado especial é para pregar a palavra de Deus,
Então, Pai, levanta ministros de louvor mais na igreja, para que eu nem precise me envolver nesta área. Está ali de frente, cantando. Levanta mais e mais gente, Pai, para grupo de sociabilidade, para evangelismo, trabalhar com as crianças, nosso Ministério de Tecnologia e Informação, Ministério de Capelania, fazer visitas, casamentos, funerais, culto no lar, pequeno grupo multiplicador. Eu creio, Pai, gente, para isso tudo, Pai. Material humano, gente, Pai. Eu creio, Pai, eu creio, levanta. Nós vamos fundar, Pai, em nome de Jesus, uma escola. Nós vamos trabalhar com as crianças, Pai, do pequeno ao grande, ó Pai, até o seminário. Nós vamos formar seminaristas, pastores em nosso ministério, gente comprometida com Deus, comprometida com a obra do Senhor, Pai. Eu creio, Pai, assim como hoje, Pai, sem ter recursos nenhum, condição nenhuma, o Senhor está nos dando uma catedral, Pai. Eu creio que também o Senhor vai fazer um milagre. Vamos avançar na nossa obra, Pai. Coloca esses planos, esses sonhos, Pai, diante de Ti, Pai. Se o Senhor permitir, Pai, se o Senhor quiser, Pai, usa-nos, Pai. Colocamos-nos à Tua disposição, Pai. Levanta gente, levanta irmãos, levanta mais e mais, Pai. Queremos ter mais e mais músicos, Pai. Mais e mais pessoas na Tua casa, Pai. Fazer escalas, um grupo de manhã, outro grupo à noite, outro grupo quarta, outro domingo. Tem espaço para todo mundo na casa do Senhor. Todo mundo, Pai, na casa do Senhor. Colocamos diante de Ti, Pai, nossos corações, nossa vida, nossa obra, esse ministério. Colocamos diante de Ti, Pai, cada família representada, Pai. Vê se há em nós, Pai, sonda nossos corações, vê se há em nossos corações caminhos que não lhe agradam, Pai. Purifica, Pai, nossos corações, purifica, Pai, nossas mentes, purifica nosso pensamento, purifica, Senhor, nossa vida, Pai, nossa alma, Pai. Diante de Ti, santifica-nos, Pai, na Tua palavra, para que nós possamos crescer mais e mais numa vida com Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti e declaramos, Pai, grandes milagres, sinais e maravilhas na vida de cada irmão, de cada irmã, cada família que está agora orando, cada pessoa, Pai. Nós temos aqui diversos irmãos que estão precisando de um milagre, de um sinal, de uma maravilha, Pai. Sejam tocadas nesta hora e curadas do alto da cabeça à planta dos pés. Caia por terra todo mal, Senhor. Seja doenças agora reduzidas a nada, a coisa de nenhum valor em nome de Jesus. Declaramos, Pai, um milagre, a cura. Ó Deus, que o João Guilherme seja tocado nesta hora. Francisca Benica tocada nesta hora. Maria Rita tocada nesta hora. Rosiane Brito tocada nesta hora. Nossa irmã pastora Deise, tocada nesta hora. Em nome de Jesus, Juliana Muniz Santiago, tocada, curada nesta hora. Maria Clara, tocada nesta hora, curada. Jaqueline Oliveira, tocada, curada nesta hora. Suzana, em nome de Jesus, tocada, curada nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E os outros nomes, Pai, que eu não tenha citado aqui. A mãe do nosso irmão Marcos Kleber, que também está aqui orando conosco. Irmão José Cardoso, irmã Marilene. Dona Neuza, mãe da Cássia. Em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã, cada vida está precisando agora de um milagre. Seja tocado, seja curado. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. E o povo do Senhor diga... Amém, amém e amém. Pois bem, amados irmãos, ovelhinhas queridas, mais que vencedores, graça e paz para todos, uma noite abençoada e um final de semana maravilhoso. Chegamos ao fim desta live, ao fim desta reunião, que você possa deitar a tua cabeça no travesseiro, dormir, pegar no sono logo, ter um sono maravilhoso, um sono profundo, descansar, bem descansado, acordar amanhã, ter um sábado maravilhoso, um Shabat, um sábado maravilhoso, muita alegria, Shabat Shalom, paz de Deus nesse dia, descanso na tua vida,
bênção sobre a tua casa, bênção sobre a tua família, bênção sobre a tua saúde, bênção sobre a tua vida financeira. Eu quero abrir um pequeno parênteses aqui. Seu pastor está imbuído agora, fazendo cursos, estudando muito sobre a marketing digital, tá bom? Estou estudando muito essa área do marketing digital, como fazer anúncio, como publicar. Isso vai abençoar muito a nossa igreja. Existem maneiras de você fazer um anúncio pelo Facebook ADS, Instagram ADS, Google, TikTok. Tem como usar essas ferramentas para divulgar o Evangelho de Jesus. Então, eu estou diante de um grande desafio agora. Já estou matriculado num curso que vai começar agora em julho, agora em abril, perdão, 1º de abril até 1º de julho, são 3 meses de curso. Tenho também uma viagem para São Paulo, onde a tônica será dropshipping, mas o ponto alto será tratado marketing digital, ou seja, formação acadêmica, formação que abençoa a vida do pastor e certamente vai abençoar a governabilidade, a administração do nosso ministério. Então, são um desafio de R$ 3.500, a soma desses 2 cursos, R$ 3.500. Então, se você sentir no seu coração abençoar a vida do seu pastor, você que me conhece há mais de 1, 2 décadas, servindo a Deus com integridade, com fidelidade, você está investindo em terra fértil. Abençoe, certamente Deus vai abençoar ricamente a tua vida. São grandes desafios. Nós não temos televisão, nós não temos programa de rádio, mas nós temos mídias sociais, por isso eu quero cair profundamente para isso, para abençoar nosso trabalho nesse sentido. E quiçá, você sabe, também estou desenvolvendo dropshipping. Deus permitiu me abençoar nesta questão financeira, quero também poder abençoar muito financeiramente o nosso ministério. Se Deus permitir, assim será. Então, está aí o desafio, está aí a palavra, tá bem? Vamos todos ter uma noite abençoada, todos ter uma noite de paz, de descanso. Você tem aí bênçãos maravilhosas sobre a tua vida, graça, misericórdia, amor e paz. E domingo eu espero por você às 9 horas da manhã, na rua General Roca 340, Galeria. Venha cultuar na Tijuca, Rio de Janeiro. Venha adorar, venha louvar ao Senhor, venha bendizer e adorar aquele que dá razão e sentido e vida para cada área, cada centímetro da nossa, cada célula do nosso corpo, da nossa vida, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Guardo você domingo, 9 horas da manhã, e em breve, em nome do Senhor Jesus, estaremos na sede nacional do nosso ministério, Comunidade Cristã Missão Evangélica, a Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031. Amém? Um beijo no seu coração, um abraço forte e carinhoso, seu pastor, um abraço, em nome de Jesus. Noite abençoada. Graça e paz em Cristo. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém.